Continuando, então, agora o período constitucional da Era Vargas. Vamos entender como que Vargas iniciou, né, a Constituição no Brasil nesse momento, certo? Continue para mim, Bia, por favor. O primeiro conjunto de leis do Brasil foi o Código Eleitoral de 1932, estabeleceu o voto direto e secreto, e considerou cidadãos brasileiros todos os maiores de 21 anos, sem distinção de gênero, excluindo do direito ao voto analfabetos, mendigos, soldados e padres. Por meio desse código foi instituída a Justiça Eleitoral, com o objetivo de combater fraudes nas eleições. Então, gente, o que estava sendo proposto antes do Rio Grande do Sul, junto com a Paraíba e Minas Gerais, darem esse golpe, né, efetivou, tá? Voto secreto era o principal que eles queriam, né? Que a gente já tinha comentado nas páginas anteriores, certo? Só que continuou excluindo analfabetos, mendigos, soldados e padres, certo? E criou também uma justiça eleitoral para combater fraudes, que era o que acontecia no período da oligarquia, certo? Uhum. Então, começou a colocar realmente uma Constituição, né? Pontos mais democráticos, vamos dizer assim, né? Pode continuar, Bia. As eleições. As eleições para a Assembleia Constituinte ocorreram em 1933, obedecendo aos dispositivos do Código Eleitoral. Os deputados constituintes provinham de dois grupos distintos: os deputados eleitos pela representação dos estados e os deputados classistas, eleitos pelos sindicatos profissionais. Então, o que que acontece, gente? Chamaram uma Assembleia Constituinte, tá? Para formular uma nova Constituição, e foram dois grupos colocados para debater essa nova Constituição, que são os deputados eleitos pelo povo, certo? Que representavam os estados. E também os deputados classistas. Ah, professor, o que são os deputados classistas? Ligados a sindicatos profissionais. Certo? Então, dois grupos foram criados para fazer a Constituição de 1984. Certo? Certo. Certo. Então, descendo aqui. Continua para mim, Isa. Em julho. Em julho de 1984, a nova Constituição foi promulgada mesclando características jurídicas liberais, autoritárias e corporativas, com a inclusão de capítulos dedicados ao trabalho, à educação, à saúde pública e à família. De acordo com esta Constituição, a primeira eleição presidencial seria feita de forma indireta pelos membros da Assembleia Constituinte, desde o modo em 17 de julho de 1934, Getúlio Vargas foi eleito com a ampla maioria de votos e empossado como presidente 4 dias depois. Seu mandato iria até 1938 e seu sucessor seria escolhido por eleição direta. Isso. Então, gente, o que acontece? Chamou a Constituição, tá? E nessa Constituição definiram como seria a eleição. E o que ele fez? Fez uma manobra, gente. Ele colocou que a primeira eleição seria indireta, ou seja, não foi votada pelo povo, foi votada pela Assembleia, pelos membros da Assembleia. Daí o que aconteceu? Getúlio Vargas foi eleito. Então, não foi pelo povo esse primeiro momento, foi pela Assembleia Constituinte.
E como diz aqui, ó, seu mandato iria até 1938. E a próxima eleição seria direta. Mas nós vamos ver o que vai acontecer. E realmente, se era Vargas, porque ele ficou muito tempo no governo. Leia o de baixo, Isa. Você grifou o de cima, Isa? O parágrafo de cima? Uhum. Beleza. Então, pode ler para mim. A nova Constituição estabeleceu ainda o ensino primário público gratuito e de frequência obrigatória. Determinou o reconhecimento oficial e a fiscalização instituições Sonhos. de ensino secundário e superior, além de tornar o ensino religioso facultativo em relação à família brasileira. A Constituição de 1934 previu a proteção ao casamento, a avaliação pelo Estado dos casos de desquite e o reconhecimento oficial das cerimônias de casamento realizadas pela Igreja Católica. A principal novidade da evolução constitucional, entretanto, foi a incorporação da conquista trabalhista, por causa de preocupações do governo com a manutenção da ordem econômica e social. Então, gente, o que acontece? A nova Constituição, então, investiu na educação, certo? Mas colocou também uma fiscalização no ensino, para ver como que estava sendo o avanço do ensino secundário e superior, tá? Agora, o ensino religioso não era mais obrigatório, é facultativo. O que significa, professor, facultativo? Você escolhe se faz ou não, certo? Outra coisa, em relação à família também, a proteção ao casamento, a análise aos desquites, né, aos divórcios, e também a Igreja Católica tinha autonomia de fazer os casamentos, as cerimônias de casamento, até hoje, né? Não só ela, né? Mas até hoje ela pode fazer. Conquistas trabalhistas também, gente, essa é a questão nova. Getúlio Vargas, ele tentou investir na conquista de algumas coisas para os trabalhadores. Ah, professor, quer dizer que foi muito bonzinho com os trabalhadores? Ele queria manter a ordem, como fala aqui na apostila de vocês, ó. Para ele manter a ordem, ele dá alguns direitos, né, para os trabalhadores, para eles não se reivindicarem. Entenderam essa parte? Sim. Sim, Bia? Sim. Tá bom, então. Vou descer aqui. No campo econômico. Leia esse último para mim, Isa, para terminar essa parte. No campo econômico, o governo instituiu uma política de incentivo à indústria. Para tanto, abriu linhas de crédito para a instalação de novos estabelecimentos, estimulou a criação de conselhos, companhias e fundações para a industrialização do país, com o objetivo de impulsionar e aperfeiçoar as técnicas de produção e ampliar a variedade de produtos agrícolas exportados. Foram criados organismos especializados, como o Conselho Federal de Comércio Exterior 1934. Gente, pedem muito isso em vestibular, que é a parte que Vargas incentiva a indústria. Ó, se a gente pensar em industrialização no Brasil, isso começou forte com Vargas. Vargas realmente faz uma política totalmente votada, totalmente não, mas dá uma prioridade muito grande para a questão da industrialização no país. E com isso ele quer diversificar os produtos que tem para exportação. Ele tenta com isso aumentar a exportação dos produtos, certo? Para outros países. E por isso esse Conselho Federal de Comércio Exterior. Então ele queria aumentar a demanda para aumentar a economia do país, né? Ele queria, foi uma forma que ele achou para diversificar a produção, para ter mais opções para exportar. Certo, pessoal? Uhum. Então vamos para a próxima página. Já grifou, Isa? Já. Show.
Gente, ó, aqui nós vamos entrar agora na questão da legislação, certo? Na questão de que Vargas começa a investir, né, na, nas leis que vão ajudar os trabalhadores. Gente, olhem aqui, ó. Tem esse vídeo aqui, Era Vargas e as Leis Trabalhistas. Eu vou ver se vai dar tempo no final de passar esse vidinho para vocês. Mas se não der, depois vocês dão uma assistida. Eu vou mandar o link para você, tá, Bia? Tá bom. Então, depois a gente volta nisso. Mas vamos entender primeiro essas leis trabalhistas, o que foi feito e tudo mais. Leia para mim, por favor, Bia. A Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929 deixaram na Europa um saldo negativo de fome, desemprego, inflação, necessidade de reintegrar milhares de soldados à vida civil, etc. O cenário de dificuldades sociais e econômicas e de agitação política favoreceu a formação de regimes políticos autoritários, que rejeitavam o liberalismo e a democracia e tentavam controlar o movimento operário. Isso nós vimos no fascismo, certo, pessoal? E vimos também no nazismo. Então, isso daqui nada mais foi que uma consequência de uma crise muito forte no mundo todo, que gera fome, gera desemprego, gera inflação. Então, como os liberais, como coloca aqui, ó, não conseguiram dar conta, e entre aspas, a democracia também não, segundo as teorias, esses regimes políticos autoritários ganharam espaço, né? Ganharam espaço para agir, para tentar conter essa crise. E daí, obviamente, que eles querem controlar o movimento operário. Então, essas leis trabalhistas, meninas, não foi só uma mudança aqui no Brasil, no governo de Vargas, que nós já vimos que é autoritário. Foi em outros países também, Itália, Alemanha, eles também fizeram algumas leis trabalhistas para manter a ordem nesse país, certo? Certo. Tá bom, então. Pode continuar, por favor, Bia? Na Itália, por exemplo, o governo fascista desenvolveu um modelo de corporativismo em que o Estado mediava as relações entre patrões e empregados para evitar conflitos entre as classes. Esse modelo inspirou o governo brasileiro, uma das primeiras iniciativas de Vargas para atender a algumas reivindicações dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, controlá-los foi a criação do Ministério do Trabalho, em novembro de 1930. Então, gente, nada mais é que o governo fascista inspirou o governo de Getúlio Vargas. Ou seja, nessa ideia de mediar o contato dos trabalhadores com os patrões, eles tinham controle sobre o que acontecia, movimentos que poderia ter dos trabalhadores, né? E ainda cria o Ministério do Trabalho. Olha só, gente, para tentar mediar e controlar tudo que fosse feito no âmbito trabalhista. Muito importante, gente. Então, nós estamos começando a ver que esses direitos trabalhistas não foram realmente tão benéficos, né? Era uma forma de controlar os movimentos dos trabalhadores, certo? Pode ir. Lê mais um para mim, Bia, por favor. Com isso, alguns direitos que o movimento operário reivindicava desde o início do século XX foram regulados pelo Estado e se tornaram leis. Um decreto determinou a jornada diária de 8 horas e um dia de folga após 6 dias de trabalho. Caso a jornada se estendesse, caberia o pagamento de hora extra ao empregado. Também foram instituídos o salário mínimo e as férias anuais remuneradas. Então, pronto, gente, ó, eles, vamos dizer que eles cederam em alguns direitos para os trabalhadores, como que, muito importante essa parte que eu grifei, gente, jornada diária de 8 horas, folga de um dia depois de 6 dias trabalhados, que vigora até hoje, né? Pagamento de hora extra para qualquer hora que for acima dessas 8 horas, salário mínimo, tá? E férias anuais
remuneradas. Tudo isso foi na época de Vargas, certo? Uhum. Muito importante também. Leia para mim, Isa. O trabalho feminino. O trabalho feminino infantil recebeu regulamentação especial. As mulheres conquistaram a estabilidade no emprego durante a gestação e a licença maternidade. Além disso, após a volta ao trabalho, tiveram direito a períodos de folga destinados à amamentação. O trabalho de jovens foi limitado com a criação de várias exigências para uma admissão. Idade mínima de 14 anos. Necessidade de autorização expressa dos pais, atestados de saúde e prova de que os menores eram alfabetizados e sabiam fazer cálculos matemáticos. Pronto, gente. Então, o que antes eles reivindicavam que os trabalhadores, né, principalmente as mulheres e as crianças, não tinham seguridade nenhuma, agora ele faz isso, certo? Mulheres, então, tinham estabilidade no emprego, tá? Mesmo em gestação, em período de gestação, e também licença maternidade. E direito também à folga para a amamentação, ok? Trabalho de jovens também, a idade mínima para iniciar no trabalho era 14 anos, com autorização dos pais, atestado de saúde e tinha que ser comprovado que eles eram alfabetizados e também sabiam fazer conta, certo? Cálculos matemáticos. Beleza até aqui, gente? Estão entendendo a parte das leis? Sim. Sim. Muito bem. Leia para mim, Isa. Em 1931... Em 1931, com a Lei de Sindicalização, os direitos e deveres de categorias organizadas em sindicatos foram regulamentados. Os sindicatos deveriam ser reconhecidos pelo Ministério do Trabalho e estavam impedidos de tratar de teorias políticas e sociais. Muitas organizações de trabalho perderam seu caráter autônomo, pois precisavam subordinar-se aos requisitos do Estado para que fossem considerados legítimos. Então, o que acontece, gente? Se eu perguntar para vocês, desculpe, lei de sindicalização nada mais é que o controle do Estado em vista dos sindicatos, certo? Para impedir, como esse parágrafo fala, teorias políticas e sociais de influenciar esses trabalhadores. Então, no governo de Vargas, ele controlou muito forte os sindicatos, para não ter esses movimentos sindicais, movimentos operários. Essa foi a intenção desse controle, certo? Certo. Agora vamos para a parte da CLT, que existe até hoje, né? As leis de trabalho. Leia para mim, Isa, essa última parte. No ano de O 1934, que você está fazendo, Isa? Estou prestando atenção. Eu estou vendo você copiando alguma coisa. Do trabalho para intermediar os conflitos entre padrões e empregados em 1943. A Consolidação das Leis de Trabalho, CLT, sintetizou a legislação trabalhista que existia até então e ampliou seu alcance, já que algumas medidas eram restritas em certas categorias. Se, por um lado, essas medidas ofereceram benefícios reais aos trabalhadores urbanos, por outro, forneceram ao Estado instrumentos para controlar e combater o movimento operário organizado. Então, gente, o que acontece? Essa CLT, né, Consolidação das Leis de Trabalho, ela realmente fez uma legislação trabalhista, ela oficializou essa legislação, agora é lei, tudo isso que a gente falou ali em cima, certo? Mas, de um lado, ofereceu benefícios, né, reais, que nós acabamos de ver, por outro, foi uma forma de combater e controlar o movimento operário, para não ter essas ideologias que o Vargas era contra, né? Ideologias
socialistas, anarquistas. Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Agora iria para a parte dos integralistas. Essa é a última página, tá, gente, de hoje. Daí nós finalizamos essa primeira parte do governo. Vamos entender as ideologias. Existem duas, tá? A fascista, né, de extrema direita, e o comunismo de extrema esquerda. Vamos entender como que isso funcionou. Lê para mim, Bia. Essa é a última página de hoje, gente. Assim como em outros países, a polarização entre nazifascismo e comunismo esteve presente no Brasil. A ideologia fascista inspirou a fundação da Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado, que defendia um Estado nacionalista controlador. Já os ideais comunistas foram a base para a organização da Aliança Nacional Libertadora, composta de comunistas e tenentes, e liderada pelo Partido Comunista do Brasil. Então, se dividiu a ideologização no Brasil. De um lado, a Ação Integralista Brasileira, que é de extrema-direita, comandada por Plínio Salgado. Professor, o que eles defendiam? Um Estado nacionalista controlador. Quase mais ou menos do que nós falamos dos tenentes, tá? E, de outro lado, ideais comunistas da Aliança Nacional Libertadora, tá? Liderada pelo Partido Comunista do Brasil, PCB. Certo, gente? Então, essas são as duas ideologias que nasceram. Pode continuar. Nasceram não, né? Já existiam, só que ganharam corpo nesse momento. Pode continuar, Bia. A AIB foi organizada logo após a Revolução Constitucionalista de 1932. Seus membros defendiam o corporativismo e combatiam o socialismo, o comunismo, o liberalismo e o capitalismo financeiro. Com um dos braços estendido, os integralistas gritavam a palavra indígena Anauê como cumprimento, uma espécie de versão brasileira da saudação nazista. O movimento recebeu a adesão dos setores conservadores, mas como as oligarquias tradicionais, militares e parte das camadas médias e populares. Professor, qual que era a defesa deles? O que eles queriam? Combater o socialismo, o comunismo, liberalismo, que é esse da crise de 29, e o capitalismo financeiro. Isso era o que eles lutavam contra, certo? Professor, quem que defendeu essa ideologia? Oligarquias tradicionais, né, a elite, militares, camadas médias e populares. E olha aqui, gente, os integralistas aqui na imagem, com o braço para cima, como se fosse a saudação a Hitler também. Só que aqui no Brasil, eles gritavam, como a Bia falou, Anauê, né? Trouxeram essa expressão, né? Vamos dizer, essa levantar o braço assim para o Brasil e tentaram nacionalizar esse gesto, né? Com Anauê. Então, eles eram ideologias fascistas mesmo, como a gente pode ver aqui na imagem. E agora a ANL, Bia, por favor. A ANL, dirigida pelo militante comunista Luiz Carlos Prestes, condenava o imperialismo e o fascismo, defendia a suspensão do pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma agrária, a criação de um governo popular e um programa de reformas democráticas, contestando a ordem social e econômica em vigor. Em poucos meses, a ANL ganhou enorme projeção e reuniu pessoas dos mais diferentes segmentos sociais, especialmente militares, operários, profissionais liberais e integrantes de outros setores das camadas médias. Professor, então a ANL ela combatia o quê? O imperialismo e o fascismo. Qual era a defesa dela? Parar de pagar a dívida externa que o Brasil acumulou, a nacionalização das empresas estrangeiras, reforma agrária e queria um governo popular e democrático, certo? Quem que fazia parte, professor, dessa ANL? Tinha militares, operários, profissionais liberais e camadas médias, tá?
Esse é o corpo da ideologia da ANL, perdão. E Luiz Carlos Prestes, não sei se vocês lembram, é do movimento tenentista, da coluna Prestes. Daí ele abandona o tenentismo e vai para o Partido Comunista. Certo? Até aqui? Uhum. Tá bom, então. Lê para mim, Isa, no início de 1935... No início de 1935, porém, o governo colocou a organização na ilegalidade. Por meio da Lei de Segurança Nacional, essa lei, promulgada em abril, enquadrava movimentos políticos e sociais como crises que ameaçavam a segurança do Estado. Dessa forma, o governo aumentou o controle e a vigilância sobre a imprensa, as organizações e os partidos. Além disso, estabeleceu processos diferentes da justiça comum para julgar os crimes contra a segurança nacional e instituiu o Tribunal de Segurança Nacional, subordinado à Justiça Militar. Então, o que aconteceu? Como Vargas ele tinha, vamos dizer, uma tendência direita a fascista, ele fez uma lei nacional de segurança nacional, colocou a ANL como ilegal, tá bom? E começou esse movimento a fiscalizar qualquer movimento, qualquer coisa política que ele considerava como crime, tá? Então aumentou o controle sobre a imprensa, organizações e partidos, certo? E qualquer crime ligado à política não seria a justiça comum que iria analisar, seria o Tribunal de Segurança Nacional, tá? Para a segurança, como fala aí entre aspas, nacional, certo? Então isso daí é um fechamento democrático também, tá, gente? Que Vargas começa a ter órgãos de fiscalização realmente contra qualquer ideologia que fosse contra ao que ele defende. Certo? Certo. Tá bom. Continue, Isa, para mim. Apesar desse avanço... Apesar desse avanço repressor do governo, a ANL planejou uma insurreição, o Levante da ANL, conhecido como Intentora Comunista. Teve início em novembro de 1935, no Rio Grande do Norte. Os rebeldes derrotaram as forças políticas e assumiram o controle da cidade de Natal. Por alguns dias, ocorreram levantes coordenados também em Recife e no Rio de Janeiro. O governo federal, no entanto, reprimiu o movimento violentamente. Então, esse movimento comunista, gente, intentona comunista, ela abrangia algumas regiões, né, como fala aí, Rio Grande do Norte, Recife e Rio de Janeiro, certo? E daí, o que eles tentavam? Expandir os ideais comunistas. O governo realmente reprimiu esse movimento violentamente, certo? Não deixou expandir essa ideologia que ele era contra. O finalzinho aí eu vou ler, ó. A perseguição alastrou-se e muitos dos considerados inimigos do regime foram presos sem acusação, processo ou sentença. Entre eles estava o escritor Graciliano Ramos, que relatou a experiência em suas memórias e testemunhou a deportação das militantes alemãs Elisa Berger, conhecida como Sabo, e de Olga Benário Prestes, esposa de Luiz Carlos Prestes. Então, gente, vale ressaltar que a Olga Benário, que era esposa do Luiz Carlos Prestes, ela era judia, então enviou para a Alemanha no momento que estava o nazismo, e ela levava um filho de Luiz Carlos Prestes ainda. Ela acabou morrendo nos campos de concentração. Certo? Certo. Alguma dúvida? Não. Tá bom, deixa eu só finalizar uma coisinha aqui rapidinho.
Aí. Deixa. Então,